Tá. Renato, boa noite. Testando mais uma vez. Oi. Estão ouvindo? Renato, boa noite. Foi um jogo atípico mais uma vez, né? 3 viradas. O Grêmio levou a melhor, acho que o saldo é positivo, porque nunca tinha vencido na história aqui. Também não vencia há quase 4 meses no Brasileirão fora de casa. Porém, né, o time vazou mais uma vez. A gente sabe que o seu estilo de jogo é mais ofensivo, era um jogo diferente na comparação com o Flamengo, um jogo que o Grêmio tinha que propor mais, até porque saiu perdendo logo no começo. Mas mesmo assim, por exemplo, um recorte dos últimos 5 jogos foram 13 gols tomados. Né? Como é que você encara isso, uma das defesas mais vazadas? A gente sabe que você já se manifestou sobre esses pontos anteriormente, mas é algo que vem sendo repetido inúmeras vezes nesse ano de 2023. Boa noite. Boa noite. Não, mas eu te dou razão em todas as suas palavras. A gente precisa treinar mais, mas também a gente precisa de mais tempo. A gente tem que levar em consideração também duas coisas. Uma, toda hora uma equipe diferente. Hoje os dois zagueiros diferentes de novo. Então o entrosamento não é o mesmo. E a segunda é que o nosso time é bastante ofensivo. Para mim é muito fácil tirar um ou dois atacantes e colocar mais volantes ou mais um zagueiro, entendeu? A gente vai sofrer menos pressão do adversário. A gente treina na parte defensiva, mas o entrosamento às vezes ele é muito importante. E hoje nós tivemos um adversário que muita gente achava que era, eu já havia falado depois do jogo do Flamengo, muita gente achava que era obrigação do Grêmio ganhar o jogo, porque a condição que o América se encontra na tabela. Eu falei lá atrás e vou repetir. Eu vi os últimos jogos do América, contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense, jogaram muito bem. É difícil até de saber o porquê que o América se encontra nessa condição do campeonato. Então nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, até porque para eles, franco atiradores, entendeu? E a gente, na cabeça de muita gente, nós tínhamos a obrigação de vencer. Começamos bem, tomamos um gol logo no início, tivemos a qualidade para virada, depois tomamos outra virada e depois damos a outra virada no final do jogo. Eu acho que o importante de tudo nessa fase foi que a gente conseguiu os 3 pontos, a gente sabe que a gente precisa melhorar na parte defensiva, mas são esses 2 itens que eu te falei. Ou eu recuo a equipe, entendeu? Ou de repente a gente vai continuar tomando gol, mas a gente vai fazer. Hoje, por exemplo, tem a coisa negativa, a gente está tomando muitos gols, já sei disso, já expliquei. Em compensação, nós temos o ataque mais positivo do campeonato. O Botafogo é o líder, disparado, e o Grêmio tem o melhor ataque. Eu sei que a gente precisa continuar fazendo gols e tomar menos gols, eu sei disso, mas é difícil você querer toda hora a mesma coisa. O Grêmio precisa se defender melhor, o Grêmio precisa dar menos espaço para o adversário. É simples, é só tirar atacantes. Aí depois vai vir a cobrança. O Grêmio não tomou gol, mas não criou, não fez gols. Então a gente tem que ter aquele meio termo, a gente precisa continuar fazendo os gols. Vamos continuar treinando. Você vê que agora nessa fase aqui não tem como treinar muito, porque quarta-feira já tem outro jogo e 2 dias para recuperar os jogadores. Você vê que os jogadores estão cansados, para cima e para baixo. Agradeço o presidente por ter dado e a diretoria por ter dado o voo fretado nesse jogo para a gente. Mas mesmo assim é um desgaste muito grande, muito grande. E vai ser assim até a parada da FIFA. Aproveitar o máximo que a gente tem de tempo, mas não adianta. Tem que recuperar mais os jogadores. Hoje em dia, não é só o Grêmio não, as equipes todas, além das viagens, o melhor treino para eles hoje é alimentação e descanso. Não adianta você levar os jogadores para o campo, os jogadores cansados. A gente faz o possível sempre, no pouco tempo que a gente tem, e continuar trabalhando. Mas o mais importante de tudo, eu volto a repetir, hoje o Grêmio está no G4, pelo menos até amanhã, e não é fácil. Não é fácil estar brigando toda hora na parte de cima da tabela. Não é fácil. E o Grêmio está lá. Pelo menos até amanhã à tarde nós vamos dormir no G4. Renato, a gente viu animicamente o Grêmio crescendo nesses 2 últimos jogos, né? A gente vinha falando disso, que era uma questão importante, a pegada, né, a vontade. E o Grêmio virou 3 vezes, né, o placar nos últimos 2 jogos. Eu queria que tu falasse um pouco disso, dessa mudança também, né, de postura. E do desabafo do Cristaldo também, né? O Cristaldo jogou o jogo todo e foi bem na partida, falou pra gente sobre isso também, queria que tu falasse um pouquinho sobre ele hoje. O Cristaldo é mais um jogador que tem uma qualidade muito grande, um jogador de confiança, como são os outros jogadores. Eu sempre procuro
conversar bastante com todos os jogadores, principalmente naquela fase que a gente não vinha vencendo nossos adversários e todo mundo estava sendo muito criticado, e é uma coisa normal no futebol. As equipes tropeçarem, até porque não foi só o Grêmio, foram todas as equipes do campeonato, mas a cobrança é sempre muito grande, mas eu sempre passei confiança para ele, tenho uma confiança muito grande nele, ele tem qualidades, não digo assim uma fase, digamos que a gente meio que, nós vacilamos, essa que é a realidade em 3, 4 jogos, por isso que a gente não conseguiu as vitórias, nos 2 últimos jogos a gente se reencontrou com as vitórias e foi importante, e o Cristaldo ele é um jogador importante pra gente, a qualidade dele, ele é muito inteligente para jogar, e hoje, mesmo não fazendo uma grande partida, ele foi decisivo com o gol da vitória. Renato, na quarta-feira contra o Flamengo, teu time teve muita entrega, praticamente os 90 minutos. E hoje, mais uma vez, faltou aquilo que faltava nos jogos fora de casa. O que acontece que em alguns jogos, principalmente depois de cobranças e de pressão, o Grêmio mostra desempenho, entrega, intensidade, e em outros falta isso e o time não consegue ser regular, pelo menos dentro da partida? Mas é regular para bom, a gente sempre quer que a equipe esteja, né? Mas é a mesma coisa, você fazer essa pergunta para todos os outros treinadores, os outros 19 treinadores do Campeonato Brasileiro. Todos eles vacilaram também, ou oscilaram, melhor dizendo. Claro que eu não tenho nada a ver com os outros, a gente tem que se preocupar com a gente, entendeu? A gente trabalha, a gente faz tudo, mas é inevitável às vezes, é inevitável uma equipe oscilar no campeonato. Oscilamos na hora que nós podíamos, mesmo assim a gente continuou na parte de cima da tabela. Agora é continuar trabalhando, procurar no vídeo e o pouco tempo que a gente tem para ir para o campo corrigir alguns detalhes. E outra também todo jogo você vê que tem sempre 3, 4, 5 jogadores diferentes. E o entrosamento não é o mesmo, eles se conhecem, mas não é a mesma coisa, o entrosamento não é a mesma coisa. E nessa fase do campeonato vai ser assim daqui para frente. Jogadores com 3º cartão amarelo, jogadores machucados, mudanças táticas, enfim, jogadores cansados. Não tem como você colocar sempre em campo a mesma equipe. O importante é que cada jogador, principalmente nos 2 últimos jogos, nós tivemos a entrega de todo mundo e com isso a gente conseguiu o nosso objetivo. Renato, aqui. Você destacou mais uma vez um ponto que é bem importante, que é a questão do tempo para treinar, e eu até não quero bater na tecla da questão das folgas, porque não é esse o ponto da pergunta, mas a gente sabe que em muitos momentos o Grêmio folgou dias a mais do que outros adversários até diretos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vai ter mais uma data FIFA pela frente. E você está mais uma vez reclamando, e é justo porque o calendário do futebol brasileiro realmente é complicado para todos. Como que você vai trabalhar essa sequência final de Campeonato Brasileiro, essas últimas rodadas, tendo mais uma data FIFA, possivelmente mais jogadores serão convocados, como o Vila Sante, enfim, outros jogadores titulares. Como que você está projetando essas últimas rodadas para conseguir treinar o que você precisa corrigir dessa equipe para não acontecer o que aconteceu hoje à noite? Eu acho que o mais importante de tudo, no momento, é a gente buscar os pontos nessas partidas antes da data FIFA. Veja bem, você falou que o Grêmio deu dias a mais do que os adversários. Talvez 2, 3 equipes o Grêmio deu um dia a mais. Em compensação, outros clubes deram um dia a mais do que o Grêmio. Aí cada treinador decide ver o que é melhor para o grupo dele. Como que eu, ou qualquer outro treinador, mas eu falo por mim, não vai dar folga na data FIFA para os jogadores. Eu quero ver um treinador no Brasil. Pronto. Estou desafiando. Um treinador no Brasil não dá folga na próxima data FIFA para o grupo dele. Aí, alguns já começam. Ah, mas tá vendo? Tem tempo para treinar, vai dar folga para o jogador. Segura eles aqui, eu quero ver. Segura 35 jogadores. Faz eles treinarem para ver como que eles vão treinar. Que disposição que eles vão treinar. Com a cara que eles vão treinar. Quando todos os outros 19 clubes vão dar folga. Agora, ninguém fala que feriado, sábado, domingo, segunda, a gente treina. Ninguém fala isso, né? Ninguém fala. Eu não dou folga durante a semana para os meus jogadores. Muito, mas muito difícil. E eles têm direito. Mas isso ninguém vê. Aí se apegam na data FIFA, quando os 20 clubes dão folga. É engraçado isso, né? Bem engraçado. Mas aqui, né, no Grêmio, deu folga. Mas é data FIFA. Não, mas não pode dar folga. Aí eu pergunto para você tem uma folga por semana?
você não vai ter mais, então. Se o teu chefe falar isso pra você, como é que você vai encarar teu chefe? E junta todos os dias da semana que o jogador de futebol tem direito, e nunca tem, e aí a gente dá 3 dias, 4 dias na data FIFA, parece que vai cair o mundo. Como é difícil. É muito difícil. O que eu tenho para falar, não é para você não, para 2, 3, o Grêmio está no G4. Quando muita gente achava que o Grêmio com esse grupo ia brigar para não cair. Se não estão torcendo para o Grêmio cair, que já era, né? Então o Grêmio está lá em cima, brigando pela parte de cima da tabela, desde o início do campeonato. Com folga ou sem folga. E tem que aturar. Não adianta torcer contra, porque tem que aturar. E o Grêmio vai permanecer lá em cima por um bom tempo, pode ter certeza disso. Obrigado, Renato.